Esse é o Duas Vidas e eu sou o cospobre de Kratos. Fala galera, eu sou o Ale e hoje, como vocês podem ver, a gente vai falar um pouquinho sobre God of War. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter visto aí nas redes sociais. Tivemos recentemente a E3 aí, o anúncio do lançamento de um novo game da franquia God of War. Então eu vim aqui hoje falar um pouquinho pra vocês sobre a série, sobre os produtos derivados e comentar um pouquinho desse trailer que saiu recentemente também. Por isso estou aqui hoje, caracterizado de cospobre de Kratos. Mas antes de entrar um pouquinho nesse assunto, queria comentar com vocês a nossa parceria que a gente está firmando aí com um grande amigo nosso, o Douglas, ele lá da Cronos Réplicas. Ele mandou pra gente aqui uma réplica aqui pro canal, uma Blade of Chaos, cara, espada muito foda, cara. Então ele te mandou pra gente aqui, produto de primeira, cara. Nossa, muito legal mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aí, vocês podem ver na cena aí. E o acabamento, cara, olha, muito bom. E se você quiser encomendar, ele tá fazendo outras armas aí baseadas em games. Você conversa com ele, cara, lá entra na fanpage dele, Cronos Réplicas lá no Facebook. Fala com o Douglas, fala que você viu lá no canal Duas Vidas lá, que é nosso parceiro aí, e faz muita coisa legal, cara. Tem muito projeto bacana lá, escudo do Legend of Zelda, Machado Viking e tal, tem muita coisa legal lá. Dá uma olhadinha na fanpage do lá, valeu? Pra quem não sabe, God of War é uma franquia de jogos de ação da Sony, lançada originalmente em 2005 para o PlayStation 2. Até hoje a série conta com 7 games, tá? Pra quem nunca ouviu falar e não sabe nada sobre a série e tal, vai começar a ver algumas coisas nas redes sociais aí, porque o trailer que saiu foi muito bem recebido, muito bem comentado. Então vou dar um pequeno resumo da saga até agora para vocês poderem se inteirar e entender um pouquinho do game. Os produtos derivados do game são muitos, cara. Desde camisetas, canecas e colecionáveis. Temos action figures, temos livros também da saga do game. Temos histórias em quadrinhos que complementam todo o enredo. Inclusive temos até uma banda de rock que gravou um EP, né, um disco, com as músicas baseadas no game. Então é uma série de games que influencia muitas diversas outras mídias, que conversa com outras mídias. Inclusive ela serve de inspiração para alguns trabalhos acadêmicos, por acaso. E vários estudos acerca do game, das representações e tal, e tudo mais que ele comporta ali, que pode ser inclusive até levado à sala de aula. Mas vamos falar dos games aqui. Eu vou falar dos games aqui para vocês em lançamento de ordem cronológica, tá? E não a data que eles foram lançados. Porque às vezes o primeiro God of War, na verdade, a história dele seria o terceiro e tal. Então eu vou falar em ordem cronológica para quem nunca jogou e tal, ficar meio um pouco ciente da história do game. O personagem principal da série é o Kratos, ou Kratos, né? Você pode chamar de Kratos porque ele é um personagem grego, então você pode chamar de Kratos sem problema. Kratos é um personagem, ele é um espartano, ele tem uma representação um pouco diferente dos espartanos tradicionais, como a historiografia nos mostra. Inclusive até para ele chegar nesse visual que ele tem hoje, ele passou por diversas mudanças, estudos de roteiro e de design de arte e tal. Primeiramente ele foi concebido a ideia que ele talvez tivesse carregar um filho com ele durante o game. A ideia é essa adaptada agora, anos depois. Inicialmente também as famosas tatuagens vermelhas que ele tem pelo corpo. A ideia original do criador seria tatuagens azuis, mas aí ele ficaria muito parecido com o personagem, o Bárbaro, do Diablo 2. Você pode até comparar as imagens, que pode que são bem parecidos, então eles vão mudar a tatuagem para vermelho. Resumidamente, Kratos é um personagem espartano que estava em guerra contra os povos ditos bárbaros. Perto da morte, ele clama ajuda para o deus Ares, que é o deus da guerra, salvá-lo. Só que ele exige algo em troca. Ele faz Kratos atacar todos os seus inimigos, uma fúria antes descomunal. Não é nem spoiler nem nada, o primeiro jogo de 2005. Durante o jogo você vai descobrindo a origem, a história do personagem e tal. Mas resumidamente, um acesso de fúria, ele mata sua esposa e filha. E nesse instante ele se revolta contra o seu mestre, que é o deus da guerra, e resolve fazer uma busca para ter redenção. E começa a trabalhar para os deuses e tal. Aí que desenrola toda a trama do God of War. Nesse ponto ele é muito parecido com o personagem de Hércules da mitologia grega, né? Que no acesso de fúria mata a família e vai prestar trabalhos para os deuses ou para outras pessoas, enfim, para
se redimir de seus pecados. O primeiro game que eu vou falar sobre vocês aqui, na verdade foi o último game lançado dele, God of War Ascension. Só para situar, esse game se passa logo depois do Kratos assassinar sua família, e ele é atacado pelas Fúrias, que são entidades divinas lá, que caçam durante todo o enredo do game. No game Chain of Olympus, ele se lança a serviço dos deuses para tentar se redimir de seus pecados. É aqui que ele começa a fazer os trabalhos para os deuses, principalmente Atena. O terceiro game em ordem cronológica é o primeiro God of War. Aqui conta toda a história de origem dele, como ele se tornou o arauto do deus da guerra na Terra e sua busca por vingança. Nesse game aqui que ele busca, com a ajuda dos demais deuses, a caixa de Pandora para poder se vingar matando Ares. E com isso, os deuses prometem que seus pecados serão perdoados. O quarto game em ordem cronológica é o Ghost of Sparta. É nesse game que é explicado um pouco da origem do Kratos, né? Que ele foi criado junto com os espartanos. Ele tem um amigo que acaba se tornando um próprio irmão dele, que é o Deimos. Nesse game existe toda uma lenda que a criança que nasceria com marcas seria o responsável pela morte dos deuses e tal. E o Deimos, que é o irmão de criação do Kratos, tem essa marca, né? Bem singular. Então o Ares vai lá, sequestra ele, faz aquela cicatriz no Kratos e tal. Só que o Kratos depois de um tempo cresce, vira capitão de Esparta e tal, e faz uma tatuagem idêntica à mancha de nascença do seu irmão. Na verdade o Kratos que seria essa pessoa marcada e não o Deimos, né? Por isso que desenvolve todo o resto da trama. Então é bem legal esse game para eu explicar essa origem dele, pouco conhecido. God of War Betrayal é um jogo exclusivo para celulares. Nesse game seria a última aventura de Kratos como o deus da guerra. Ali Zeus e demais deuses começam a tramar já contra o Kratos para poder eliminá-lo. No God of War 2 é onde descobrimos que Kratos na verdade é um semideus, ele é filho de Zeus, como humano, e Zeus tenta eliminá-lo porque, de acordo com a profecia, ele ia matar todos os demais deuses. E nessa história que o Kratos se une aos demais titãs no final do game e tal, e escala o Monte Olimpo para acabar com todos os deuses, inclusive Zeus. E ele também vai atrás das chamadas Irmãs do Destino, né, para voltar ao tempo, para poder refazer coisas que ele deveria ter feito quando Zeus o mata inicialmente. Finalmente temos God of War 3, que é o final cronológico de toda a saga. Kratos a um vai derrotando e matando, eliminando todos os deuses do Monte Olimpo. E no final ele descobre que na verdade é tudo meio que uma trama da própria deusa Atena. No final ele, após matar todos os deuses, a Terra começa a entrar em colapso e tal. E em último ato de salvação, ele se mata. E isso, a esperança volta para a Terra. A princípio o Kratos teria morrido no final desse game. Mas depois das cenas, depois dos créditos, você pode observar que o corpo dele, onde estava caído, está em cima de uma imagem de uma fênix e tem só uma poça de sangue e a espada que ele se matou. E o corpo não é encontrado. Então fica um final meio que aberto para provavelmente um próximo game do God of War. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha, eu vou fazer alguns comentários, coisas que eu percebi, notícias que saíram posteriormente sobre esse trailer, esse novo game do God of War. Aí tem um suposto filho do Kratos brincando com dois objetos. Alguém me chama pra dentro. Dá a entender nesse pedaço do trailer que ele dá uma faca da mãe do garoto pra ele, né? Dá a entender supostamente que a mãe dele veio a falecer ou não está mais presente com ele. Também não se sabe se ele é um filho biológico de Kratos, se ele é adotivo ou algo assim. O visual do personagem está muito legal, você pode ver que ele está envelhecido e tal. De acordo com o diretor do game, Cory Barlog, diz que esse jogo se passa muitos anos após os eventos do God of War 3, então é natural que ele esteja mais velho. Saem para caçar. Inicialmente as pessoas questionavam se seriam mundo aberto, para ele lembra muito Skyrim, né, os cenários e tal. O diretor confirmou não, que vai ser um jogo linear mesmo, mas com arenas bem grandes, provavelmente. Rastreando um cervo, algo assim.
É legal que também tem marcadores ali no canto, né, de descobertas e tal, e pontuações, e provavelmente vão subir de level, tanto Kratos quanto seu filho e tal. Slow down, boy. Sorry. You must think Interessante notar também que o personagem trocou as suas famosas and plan. Blade of Chaos, nas suas lâminas, pelo machado. Mas dá pra perceber no braço dele que tem cicatrizes ainda, né? Uma outra coisa que é bem interessante, na guarda do machado dele tem um símbolo do ômega. Vocês podem perceber que é uma letra grega. Então ele traz essas referências ainda da cultura grega para dentro dessa nova mitologia que é a nórdica, né? Que é confirmar também que é a mitologia nórdica. Só o período temporal que é um pouco complicado, que eu provavelmente, dado alguns dados que a série de jogos do God of War se passa mais ou menos ali por volta de 300 a.C. E o povo viking, né? O viking, na verdade, a era viking é muito grande, muito expansiva. A era que a gente tem conhecimento seria na idade medieval, já a partir ali do século 6, 7 em diante. Mas dá a entender que ele está num... você pode ver que tem runas ali em cima e tal. Dá pra entender que ele... O machado parece ter um poder de gelo, algo assim. Dá pra entender que ele viajou, né? Da Grécia até os países escandinavos ali da época, né? E existem muitos mitos ou religiões coexistem no mundo de God of War. E isso é interessante, mas nessa época os vikings como navegadores, como exploradores ainda não existiam de fato, né? Existia podemos dizer que é um povo viking primitivo, ou ancestrais, os vikings, outros povos que habitavam mais ou menos esse período. Outro fato interessante é o retorno do machado, né? As pessoas estão questionando, ele copiou o martelo do Thor, Mjolnir e tal. Vale lembrar que é algo bem interessante. Dado o período que se passa, provavelmente, fica subentendido que, de repente, esse machado pode ser o Mjolnir, de fato. Porque nas primeiras culturas vikings, pagãs ali, ancestrais, o martelo, que a gente conhece como martelo Mjolnir, surgiu séculos depois somente. Inicialmente ele era fala do Valhalla, né? Supostamente um troll. Os inimigos que ele enfrenta geralmente parecem ser Draugrs, né? Que são representados de uma maneira diferente. No Skyrim tem os Draugrs também, que são diferentes, então, tipo os mortos-vivos e tal. Esse aí supostamente é um troll, algo parecido. Então, alguns relatos dizem que o martelo do Thor inicialmente era um machado com duas faces. Com o passar do tempo ele foi se modificando até tomar a forma que conhecemos como martelo. Os mitos mudaram, né? O discurso dos mitos mudaram com o passar do tempo. Então pode ser, dado a época mais ou menos que se passa o jogo, supostamente, a gente não dá pra saber direito, só tem esse trailer de gameplay ainda. Mas dado a época e dado, se for isso mesmo, Mjolnir de fato, provavelmente nessa altura do gameplay já enfrentou o Thor, já tomou dele, ou o Thor ainda nem possuía ainda, de fato e tal. Mas é uma sacada muito legal, historicamente falando, desse passo assim que tomaram. E sem falar que o gameplay tá bem diferente, né? Todo mundo já comentou sobre isso, mas tá outro nível, Spartan Rage, né? Ele mantém essas tradições gregas lá e tal. Tá bem diferente de gameplay, não tá aquela câmera fixa mais, meio isométrica e tal. Tá meio que a câmera posicionada atrás do personagem e tal, mudou muito a jogabilidade. Algumas pessoas estão criticando, eu acho muito bem-vinda essa mudança. É basicamente uma mudança que houve, por exemplo, no Resident Evil 4, mudança de câmera. Fez um outro jogo, o jogo tem que inovar mesmo. As pessoas criticaram o God of War Ascension, por exemplo, no horário e tal. E quando vem inovação, as pessoas criticam. Eu gostei muito dessa nova mecânica de jogo e tal. Esse tipo de renovação é muito bem-vindo. O menino parece ter muitos poderes também, né? Soltar raio e tal. Cara, tá muito bonito esse gameplay que soltaram aí. Tá muito fluido, tá muito... inovaram e manter, e mesmo ao mesmo tempo conseguiram manter algumas coisas que são clássicas, né? Your deer is getting away. Muito legal. Outra notícia também é que o garotinho talvez não seja jogável, seja só um NPC. Como Last of Us, por exemplo. Você joga somente com o Kratos. Toda design ali remete à
cultura viking ali e tal. Tem runas por todo lado. Pode observar também quando ele matou o Troll, uma Valkyria, né? Passando pela tela ali. Que é a Valkyria que leva os guerreiros para o Valhalla e tal. Quando os guerreiros são mortos em combate. Tá muito legal. Uma outra curiosidade também que eu li anteriormente nessas notícias é que o primeiro plano do God of War é lançado numa mitologia egípcia e não nórdica. Depois de muito pensar e tal, reunião, resolveram optar pela nórdica. Mas era para ser a mitologia egípcia, que seria muito legal também. O Kratos, personagem, percebe que ele tá velho visualmente, mas ele tá experiente também. Ele tenta controlar a sua raiva. Ele tenta, alguns momentos ele grita com o menino, né, com o filho dele. Depois ele volta e se controla e tal. É bem legal essa evolução do personagem, a evolução natural do personagem, né? Ganha pontos de arquearia, bem legal essa inovação. Mataram um cervo. Ele pede para usar a faca, né, que ele deu, que era da mãe dele, para terminar de matar o cervo, né? Ele na verdade passa a impressão de que ele está treinando o seu filho para ser um soldado, para a vida adulta e tal. E o filho dele pode perceber que nos braços tem algumas runas, né? Algumas tatuagens rúnicas, tipo assim. Pode ser alguns poderes, de repente, pode ser só algo visual, não sei, mas é bem legal esse tipo de abordagem. Ele vai lá e faz o filho matar o animal, né? Ensina o modo dele, né? A sobrevivência e tal. Muito legal, cara. Olha, isso não é de mundo aberto, mas é muito amplo. As arenas devem ser gigantescas, assim, pelo que a gente pode ver por aqui. Now, you are ready. For what? Novo começo. Até o logo mesmo mudou um pouquinho, né? Antes era o sinal do ômega, agora é só um traço vermelho. E a gente pode ver um dragão voando lá, que lembra muito Skyrim de novo. Né? Muito legal mesmo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Só não se esqueça, se você quiser comprar camisetas com estampa do Kratos ou de outros personagens, de outras séries e tal, lá na lojinha Duas Vidas, não esqueça de dar uma passadinha lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante. Curtir, compartilhar, comente lá, dá sugestões de vídeos pra gente, fazer outras coisas e tal. Contamos com a participação de todo mundo lá, tá? E espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco diferente, um pouco fora do habitual e tal. Então valeu, obrigado, até mais.